E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então para aquele nosso vídeo de continuação. Agora a gente vai falar sobre estas zonas metabólicas e a prescrição de treinamento. Então se liga que isso é bem importante para você que faz a prescrição de exercício. Se liga que eu volto agora com o gráfico no quadro. Então, como prometido, voltei aqui com o quadro para a gente conversar um pouquinho sobre metabolismo energético e prescrição de treinamento. Vou desenhar um gráfico com eixo X e eixo Y para que a gente possa entender algumas coisas legais. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui um eixo e temos aqui outro eixo, bem grandão vou fazer para a gente poder entender. Nós vamos entender o seguinte, que nós temos dentro desse contexto, dentro desse gráfico aqui, o tempo de atividade, tá? Então vou botar aqui ó, em minutos, vários minutos de atividade. E nós temos nesse outro eixo aqui a intensidade, o meu VO2, beleza? Então eu tenho várias unidades de VO2 aqui. Intensidade VO2. Tempo aqui embaixo, e eu tenho o meu gráfico de prescrição de treinamento. Como é que funciona esse gráfico de prescrição de treinamento? É barbado. Se eu estou no tempo zero da atividade, eu tenho um consumo de oxigênio, mas baixinho, pequeno. Então eu estou aqui, ó, consumindo oxigênio aqui. Com o passar do tempo e com o aumento da intensidade de trabalho, eu vou tendo um aumento desse meu consumo de oxigênio. Até chegar a um ponto onde eu tenho um consumo aumentado. Aquilo que nós chamamos de uma inflexão da curva de consumo de oxigênio. Uma inflexão da curva de oxigênio, que nem o Bolt. O Bolt faz lá, eu fiz também agora. Então nós temos a inflexão da curva. Então vai chegar um momento que essa curva, que essa reta vai inclinar, vai começar a formar uma curva. E eu tenho um ponto aqui. Conforme eu continuo aumentando a minha intensidade e o tempo vai passando, eu vou tendo aumento do consumo de oxigênio e em algum outro ponto eu quebro de novo essa curva. E eu tenho mais um ponto aqui, ó. Mais um ponto aqui. Então eu tenho dois pontos onde o meu metabolismo, o meu consumo de oxigênio muda de direção. Entendido? Continuo o tempo e continuo subindo a intensidade de trabalho. O que acontece? Vai chegar um ponto que eu não consigo mais subir e eu entro numa zona que a gente chama de platô. Independente do tempo e da subida da intensidade, eu não tenho maior consumo de oxigênio. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de platô de consumo de oxigênio. De O2. Perfeito? Tem o meu platô. Esses dois pontos que eu desenhei aqui, o primeiro ponto de inflexão e o segundo ponto de inflexão, eles são chamados, o primeiro, de limiar ventilatório 1, LV1, e o limiar ventilatório 2. O que isso significa? Significa que dentro deste gráfico de tempo e intensidade, nós tivemos um aumento do consumo de oxigênio em um determinado momento que separa uma zona de outra zona. E se eu continuar trabalhando, eu vou separar essa zona desta outra aqui. Então o primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório, eles demarcam pontos aonde aqueles nossos metabolismos deixam de ser um predominante frente ao outro. Quando nós estamos aqui, ó, nós estamos em atividade leve. Leve. Qual é a intensidade disso? Baixa. Lembra da nossa aula anterior? Nós tínhamos ali a intensidade leve, a intensidade baixa. Quando eu vou aumentando a intensidade, ela passa a ser uma intensidade média. Média. Conforme a intensidade vai subindo, ela passa a ser uma intensidade alta.
Então, é exatamente esta curva, esse gráfico, está nos mostrando o metabolismo anterior, da aula anterior. Está mostrando o quê? Que eu tenho uma atividade leve, média e alta. Se você estudou, entendeu na aula passada o que eu tinha explicado para você, o que eu expliquei para você, você vai saber classificar os metabolismos predominantes em cada uma dessas zonas. Se a atividade é leve, intensidade baixa, qual é a predominância do metabolismo nessa zona? É oxidativa. Oxidativo, vamos botar lá. Então, atividade leve, baixa intensidade, metabolismo predominante, oxidativo. Se a intensidade é média, qual é a predominância do metabolismo aqui? É glicolítico. E se é a alta intensidade aqui, qual é a predominância do metabolismo? ATP, CP. Olha lá que interessante, que legal, que bacana. Então eu tenho uma atividade onde eu tenho oxidativo, glicolítico, ATP, CP como predominância. Isso aqui é exatamente o que o metabolismo estava nos dizendo, nos mostrando. Claro que aqui eu estou falando só de predominâncias. Mas aqui eu poderia também ter o glicolítico como sendo uma predominância, dependendo do tempo que eu vou trabalhar dentro desse contexto, qual é a intensidade. Mas tiros máximos acima do consumo máximo de oxigênio, nós vamos ter predominância de ATP-CP. Atividades dentro dessa zona, nós vamos estar trabalhando mais o glicolítico. E aqui nessa zona, alguns autores, algumas literaturas, nos separam em atividade extensiva e intensiva. E cada uma destas zonas aqui me permite uma atividade, uma adaptação. Por exemplo, aqui é uma zona de recuperação. Essa é uma zona de marcação oxidativa, vamos botar assim. Então aqui eu vou trabalhar mais oxidação. Mitocondrial. Aqui eu vou trabalhar mais o glicolítico e aumento do segundo limiar. Ou seja, nessa zona eu melhoro o consumo de oxigênio desse cara, treino para deslocar mais esse segundo limiar. Nessa zona aqui eu vou ter glicolítico também atuando. Essa é uma zona de aumento de VO2 máximo e melhoria dos aspectos ATP-CP. Quando o treinador vai prescrever treinamento, ele olha esse gráfico e diz, bom, nessa zona eu vou treinar com esse cara em qual zona? Eu quero melhorar as questões extensivas, quero melhorar as mitocôndrias desse meu atleta. Vou usar a extensiva, que é um metabolismo próximo do primeiro limiar. Esse cara vai fazer uma exposição de carga de bastante tempo. É um trabalho de rodagem que a gente fala. Quero melhorar o deslocamento do segundo limiar, vou trabalhar aqui. Quero melhorar mais o aumento do número de mitocôndrias, vou trabalhar aqui. Aonde? Na zona intensiva. Quero melhorar o meu VO2 máximo, aumentar o consumo de oxigênio desse meu atleta, desse meu sujeito. Vou trabalhar acima do segundo limiar metabólico, segundo limiar aeróbio, né? O segundo limiar energético. Então isso é bem bacana, segundo limiar de consumo de oxigênio. Quero aumentar a minha capacidade de potência, minha potência usando ATP-CP. Cargas acima do meu platô. Vou fazer atividades muito intensas, muito fortes. Quanto tempo vai durar essas atividades? Para treinar isso aqui, altíssima intensidade, em torno de 10 a 15 segundos.
Porque a intensidade é tão forte, tão alta, que você não consegue manter a atividade muscular por muito tempo. Então é isso que a gente enxerga quando vai prescrever o treinamento. Como é que eu uso isso na prática? Eu preciso fazer um teste, que é um teste de consumo máximo de oxigênio. É o consumo de quanto que eu estou entrando de oxigênio e quanto está saindo, o quanto está entrando de CO2 e quanto que eu estou produzindo e expelindo de CO2. Esse teste é um teste bem importante para a gente descobrir exatamente esses pontos. O LV1, o LV2 e o meu VO2 máximo. E a partir disso eu prescrever bacana. Eu não tenho como usar VO2 máximo sempre na minha prática. Mas ao fazer o teste, eu coloco junto aqui, por exemplo, uma análise de lactato sanguíneo. Pego uma gota de sangue do cara e digo assim, olha, quando ele estava lá no teste de VO2, no primeiro limiar, o lactato do cara era de 2 milimol. Quando ele estava no segundo limiar, o lactato era de 4 milimol. Quando ele estava no VO2 máximo, era de X milimol. O que eu estou dizendo? Que agora eu posso usar na minha prática, em vez do consumo de oxigênio, os níveis de lactato sanguíneo. Isso tem algumas críticas. Eu, particularmente, não gosto muito de usar lactato. Acho que eu botei os números aqui 2 e 4, que é a escola alemã, que nos traz esses valores. Eu não gosto muito desses valores, não são valores legais, assim, não são umas médias, mas não são muito aplicáveis. Eu posso colocar também a frequência cardíaca. Posso medir a frequência cardíaca durante todo o teste. No LV1 ele estava com 120 batimentos cardíacos, BPMs. No LV2 ele estava com 150 BPMs. Então eu sei que se eu estiver próximo de 120, eu estou perto do primeiro limiar ventilatório. Se eu estiver com 150, eu estou próximo do segundo limiar ventilatório. É possível, mas isso não é aplicável a atletas, por exemplo. Para atletas isso não é legal você usar a frequência cardíaca. Para atleta você vai usar o quê? A velocidade. No LV1, qual era a velocidade que ele estava? Estava na velocidade de 10 km por hora. Então eu sei que se ele correr a 10 km por hora, ele está perto do limiar ventilatório 1. Quando ele estava perto do limiar ventilatório 2, ele estava a 15 por hora. Então eu sei que quando ele estiver a 15 por hora na esteira ou na pista, ele está perto do segundo limiar ventilatório. Isso é mais aplicável para atletas. Quando que ele estava acima do VO2 máximo? A 20 km por hora. Então se ele fizer uma atividade tiros acima de 20 km por hora, eu estarei trabalhando atividade fosfagênica. Se ele fizer abaixo de 15, é uma atividade extensiva. Se ele fizer acima de 10 até 12, é extensiva. Aqui intensiva, aqui extensiva. Abaixo de 10 é uma atividade recuperativa. Então eu consigo prescrever o exercício físico na prática, transferindo os dados que foram adquiridos no laboratório, através do consumo de oxigênio. Ficou curioso a respeito de consumo de oxigênio? Não se preocupa. Nós temos um material que nós estamos desenvolvendo aqui para o site também, que é um curso sobre métodos não convencionais. A palavra não é convencional, mas não tão fidedignos assim do consumo de oxigênio. São testes de pista que vão nos dar uma ideia bacana de como controlar o metabolismo energético, como controlar as adaptações metabólicas que o teu treinamento está gerando nos sujeitos aí na prática. Então esse curso em breve vai estar disponível também para que vocês possam fazer. O e-book já está pronto, e-book com vários testes para você aplicar no seu dia a dia, bem bacana para você entender. Mas antes de fazer esse curso de VO2, você tem que entender isso aqui, entender metabolismo, para que a coisa realmente fique bacana, fique legal para você aí que está em casa nos assistindo, está aí me assistindo. Entendido isso, ficou fácil isso, lá na faculdade fica um pouco mais difícil da gente entender, né? Então atividades abaixo de LV1, recuperação,
Desculpa, é abaixo de LV1 recuperação. Qual é a predominância? Oxidativa. Qual é a intensidade? Leve e baixa. Entre LV1 e LV2, extensiva e intensiva. Qual é o metabolismo predominante? Glicolítico. Qual é a intensidade? Média. Aqui é pouco oxidativo também, tá? Um pouquinho oxidativo, tem oxidação mitocondrial. Acontecendo também mais predominante. Acima do segundo limiar ventilatório, eu tenho metabolismo predominante glicolítico. Se eu continuar subindo a intensidade, ATP-CP. Qual é a intensidade disso? Alta, vou botar aqui um adendo, altíssima. Altíssima. Tá? Então você agora já sabe. Quer treinar o cara recuperar do treinamento forte anteriormente? Atividade leve e baixa. Quer treinar o cara para glicolítico? Intensidade média. Quer treinar o sujeito para melhorar a questão de VO2 máximo? Metabolismo glicolítico, ATP-CP? Alta intensidade ou altíssima intensidade? Fechou? Foi difícil? Não foi. Então se liga nos nossos cursos aí, faz tudo certinho que eu tenho certeza que você vai melhorar bastante a sua prática clínica, a sua prescrição de treinamento. Se você é nutricionista, tenho certeza que você aprendeu várias coisas legais a respeito de treinamento, a respeito de metabolismo, com esta aula e com todas as outras aulas que temos à disposição para vocês aqui no site. Beleza? Abração, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!